Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. A tecnologia vem mudando de uma maneira muito intensa a vida do consumidor e também a vida do próprio varejista. São muitas coisas que fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia hoje, que há 20 anos atrás talvez a gente não poderia imaginar que isso de fato se tornaria realidade tão rápido. E muito provavelmente essas tecnologias que estão por vir também darão possibilidades de transformação das nossas vidas como consumidores e varejistas no futuro. E é justamente por esse motivo que a gente traz aqui hoje um grande especialista em tecnologias inovadoras para a gente poder bater um papo sobre esse tema. Então fica aqui com a gente para conhecer esse nosso convidado. Fernandinho, o famoso Fernando César da AWS, Amazon Web Services, muito obrigado por estar aqui conosco, é um grande prazer te receber aqui para a gente poder conversar sobre esse tema tão bacana que é tecnologia. Olha, isso é um prazer. Obrigado, André. Obrigado aos colegas da BlueSoft pelo convite. Olá, colegas do varejo de coração, de muitos anos e nos bastidores, fazendo vocês brilharem, que a gente adora fazer isso, e também comprando, né? Vamos dizer que foi uma das válvulas de escape dessa pandemia, né, André? E a gente está aqui com o maior prazer do mundo para compartilhar um pouco do que a gente está vendo de tendência. Vamos lá. Excelente, Fernandinho. Bom, primeiro, novamente aqui agradeço. O Fernandinho é um grande parceiro nosso aqui na nossa trajetória também, aqui na BlueSoft, na nuvem, né? E sempre nos ajudou muito para que a gente pudesse tirar proveito das melhores tecnologias disponíveis para trazer diferencial competitivo e estratégico para os nossos clientes. Então, fico muito contente da gente poder estar tendo essa conversa aqui hoje. E eu quero começar, então, pedindo para você nos contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chegou aqui até esse momento, né, na AWS? Ixi, mas aí você está pedindo para entregar a idade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu comecei na década de 90 e na área de telecom ainda, né? Na época das privatizações, André. Eu que acabei desenhando a proposta da Nortel, que venceu a implantação da GVT. Lembra da GVT? Depois foi comprada pela Vivo. Então, eu que desenhei aquele projeto lá e eu que fiz a apresentação, o desenvolvimento todo da proposta e também a apresentação para os investidores estrangeiros. Eu falei, caramba, eu acho que eu podia estar ali fazendo a venda desse negócio também, além do desenho. Daí eu fui para o lado negro da força, fui para vendas, né? Mas sempre mantendo um pezinho em tecnologia. Nunca eu saí da área de tecnologia, mas a tecnologia não saiu de mim. Então, daí eu fui para Siemens, depois eu passei um bom tempo na área de comunicações unificadas, justamente quando o telecom começou a se aproximar de TI. Né? Depois eu passei um tempo na Microsoft trabalhando, e aí foi o começo do meu contato com as empresas de RP e de soluções de varejo. Trabalhei com a DataSul quando nem era TOTOS ainda, né? E daí passei um bom tempo trabalhando com hardware lá na Dell, né? E há cerca de 4 anos eu resolvi sair do mundo dos átomos, o hardware, e fui para o mundo dos bits, na nuvem, né? 4 anos atrás, mais ou menos, eu vim para a nuvem com a AWS, né? E ainda cuidando das empresas desenvolvedoras de software, né? Inclusive da BlueSoft. Um grande prazer, desde o começo da minha trajetória na AWS, um dos meus primeiros clientes e parceiros foi justamente a BlueSoft. E engraçado que os provedores de cloud hoje em dia começaram a oferecer telecomunicações como um serviço. E para mim é como fechar um ciclo, você percebe? As coisas estão muito relacionadas, né? Elas vão fazendo sentido, vão se encaixando, né? Muito legal, muito bacana. E você é um grande entusiasta de tecnologia em vários sentidos, né? Não só aí no trabalho. Eu sempre descubro novos gadgets aí, novos equipamentos, novos tipos de drone, de câmeras. O Fernandinho está sempre muito ligado nisso tudo. Como é que surgiu esse teu interesse por tecnologia? Como é que foi isso?
Eu sempre fui aquele garoto que, quando eu era criança, adorava as revistas que vinham com modelo para você montar alguma coisa, e depois fui fazer engenharia na época de faculdade. E o legal é que, mesmo não trabalhando como engenheiro hoje, eu ainda monto minhas coisas, né? Tem uma impressora 3D ali, tem um drone ali que eu estou montando, então eu adoro isso. Agora, sobre varejo, olha que legal. Eu contei para você que eu comecei em telecom, né? Mas no intervalo entre empregos, na época, no começo da carreira, eu trabalhei um tempo no Mapping. Lembra do Mapping? Venha correndo o Mapping. O Mapping voltou como loja digital, mas eu trabalhei no Mapping. Eu era gerente de produtos de uma categoria que os varejistas não ousavam trabalhar na época. Computador, André. Selecionar e vender computador numa loja de varejo. Isso era, assim, revolucionário na época, né? E eu te digo que conhecer os bastidores de uma operação de varejo me encantou. E desde então, eu tenho tido prazer de continuar ajudando empresas, né, de soluções de varejo. Seja com a época de call center lá na Siemens, seja com servidores da Dell, ajudando lá a TOTS durante uma época, e mais recentemente com o serviço de nuvens da AWS, ajudando, por exemplo, a BlueSoft. Muito bom, Fernandinho. E como você vê essa questão do impacto da tecnologia no universo do varejo ao longo dessa trajetória toda, né? Como é que a tecnologia vem transformando a realidade dos varejistas? Olha só, André, às vezes é legal a gente dar uma parada e lembrar o que significa um termo que a gente fala toda hora, que é tecnologia da informação. Afinal de contas, o que é tecnologia da informação? É o conjunto de 4 práticas super importantes, e guarda isso, pessoal, porque tudo que a gente falar vai cair numa dessas 4 práticas. O que é? Receber dados, armazenar dados, processar dados e apresentar resultados, ou seja, transformar dados em informações. Então, olha lá, receber, armazenar, processar e apresentar. Isso é tecnologia da informação. E, caramba, isso está na base de qualquer operação comercial. E sempre foi feito, desde os primórdios da civilização, com uma tecnologia revolucionária na época chamada escrita. E era isso, cara, era receber dados, armazenar dados, fazer alguma operação, nem que seja uma somatória, e apresentar um resultado. Isso é feito desde a invenção da escrita, meu cara. O que mudou com as tecnologias digitais? Foi a escala tanto de volume quanto de velocidade, óbvio, né? Mas essa mudança de velocidade, uma inovação, olha que bacana, uma inovação acelera o passo das próximas inovações. Então vira um negócio exponencial. A inovação é exponencial, porque ela se beneficia de todas as inovações feitas anteriormente, até aquele ponto. Tá? E novos saltos estão prestes a acontecer. Por exemplo, que a gente acabou de falar, o acréscimo de comunicação, enriquecendo as formas de transmitir, de receber esses dados, e o aumento de poder computacional, por exemplo, incluindo inteligência artificial nos nossos processos. Muito curioso, né, isso que você comenta, porque quando nós começamos a BlueSoft, né, ali por volta do ano 2000, a gente já tinha o sonho, né, o sonho do nosso fundador, que é o Luiz Faias, de poder ter a gestão, né, de um supermercado, Luiz é supermercadista também, de qualquer lugar do mundo. Então ele imaginava que com algum dispositivo, com um computador, ele poderia ter acesso a tudo que estava acontecendo ali em tempo real no negócio. Mas quando a gente volta para o ano 2000, lembra que não tinha 3G, não tinha nem iPhone ainda, né? O celular era muito limitado, as próprias conexões rápidas eram muito limitadas, mas a gente começou a sonhar com isso e utilizar tecnologias que estavam indo nessa direção, e à medida que a infraestrutura foi também avançando, a gente pôde transformar esse sonho em realidade e ser bastante pioneiro nisso. Inclusive, quando a gente fala de SaaS, por exemplo, que naquela época a gente não tinha nome para chamar. A gente dizia para os clientes, olha, nós vamos cobrar uma mensalidade de vocês e vamos tomar conta de absolutamente tudo, dos servidores, das licenças, você vai só pagar uma mensalidade. Depois a gente descobriu, né, se não me engano, a Salesforce cunhou esse termo SaaS, na época a gente passou a utilizar ele também, né? E as coisas foram evoluindo muito rápido, e você comentando sobre isso me faz pensar um pouco, por exemplo, sobre o 5G,
que é uma coisa que vem se falando bastante, né? É como se ele trouxesse, talvez, né, arrisco dizer, tantas possibilidades novas, como foi justamente essas possibilidades que a internet rápida, né, que a gente conhece hoje, nos trouxe alguns anos atrás. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você está vendo esse movimento do 5G e qual o impacto que você imagina que ele vai trazer efetivamente para a nossa realidade nos próximos anos. Legal, um tema que eu gosto, porque junta justamente tecnologia com comunicação, né? E o 5G é justamente um viabilizador tecnológico, um desses vários viabilizadores tecnológicos que vão trazer, sim, grande impacto para os usuários. Os usuários do sistema de varejo, ou seja, os varejistas, e também para os consumidores, né? Olha só, enquanto a gente tocou rapidamente na questão do aumento do poder computacional, que viabiliza o processamento mais refinado desses dados, a obtenção, por exemplo, de insights de forma autônoma ou semi-autônoma, que é a inteligência artificial, né? E esse poder computacional que também traz apresentações novas de formas mais ricas, né? Como, por exemplo, realidade virtual ou realidade aumentada, são as tecnologias de comunicação, como as redes 5G, que vão viabilizar e ajudar tanto na entrada dos dados quanto no consumo das informações enriquecidas. Então, aqui no meio você tem computação, mas você tem as redes, por exemplo, 5G, facilitando a entrada e facilitando o output, que não adianta você fazer uma apresentação riquíssima no seu aplicativo de e-commerce ou no seu aplicativo de gestão de varejo e não conseguir acessar. Né? Não adianta você criar um modelo 3D para apresentar na forma de realidade aumentada e não ter como apresentar ou engasgar, a experiência vai ser péssima. Então, é todo um conjunto, né? E as redes 5G não aumentam, olha que legal, não aumenta apenas a velocidade, e aumentam, viu? Cerca de 20 vezes a velocidade, mas elas aumentam a estabilidade. Não é só a velocidade, é o que a gente chama de jitter em telecomunicações, que é a variação de velocidade. Ou a variação do atraso. Jitter é terrível, é pior do que lentidão. Se você tem uma conexão relativamente lenta, porém estável, é melhor do que ter uma conexão rápida que flutua. Isso é chamado jitter. Quanto menor o jitter, que é a variação, melhor. E a rede de 5G não só aumenta a velocidade, como diminui muito o jitter, ou essa variação de velocidade. Aumenta também a quantidade de usuários simultâneos e diminui a latência entre comando e resposta. E tudo isso, André, é crucial para meios de pagamento, para rastreio, para atualização de estado de máquinas, no caso de internet das coisas, IoT, para atualização de estoques, para interação, que a gente chama sem fricção, né? Os gringos falam frictionless, né? É lisa, comunicação lisa, né? Entre os consumidores e os agentes, tá? Tanto que hoje a gente não fala só em TI, tecnologia da informação, a gente fala em TIC, tecnologia da informação e comunicação, que aí entra o 5G, tá? Claro que a 5G vai facilitar a transformação digital. Por exemplo, um varejista pode decidir abrir uma dark store ou transformar um ponto de varejo normal numa dark store, num mini centro de distribuição, rapidamente, e em mais lugares. Por quê? Porque para a parte de computação, ele vai usar serviço de nuvens. E para as conexões, ele vai usar conexão 5G, sem ter que se preocupar com a aquisição de equipamentos ou com a contratação de linhas fixas. Olha só que legal. Tá? Você vai ter a mesma confiabilidade que você tem hoje no teu celular, da comunicação pessoal celular, você vai ter uma comunicação corporativa sem fio, confiável. Olha que interessante. Isso hoje você não teria a coragem de abrir uma dark store com uma conexão celular e não com uma conexão de fibra ou uma conexão dedicada. Isso vai começar a ser possível. Olha que bacana. Outro exemplo, trazendo para o lado da BlueSoft, que é uma empresa desenvolvedora de software, ela vai poder criar uma interface revolucionária de compra ou de gestão através de aplicativo móvel, por exemplo, com chat via vídeo, com um agente, e ainda colocar de cereja do bolo uma realidade aumentada, sem se preocupar se a experiência vai ser prejudicada pela má conexão. Entendeu? Esse pressuposto é poderoso e hoje a gente não pode contar com ele. A hora que a gente puder contar com ele, vai mudar muita coisa. E é claro que isso vai acelerar muito a transformação digital dos processos do varejo.
Isso impacta muito também na questão do tempo de reação das informações, né? Mesmo hoje em dia, a gente ainda tem muitos processos que acontecem entre varejo, indústria e todos os elos ali da cadeia, que acontecem, por exemplo, com um delay de uma semana ou de um dia, e aí o tempo de reação vai se tornando mais lento, né? E essa tecnologia vai permitindo comunicações cada vez mais rápidas, mais instantâneas, que permite que o varejo reaja à necessidade do consumidor ou a eventos que acontecem na loja com uma velocidade muito maior também, gerando mais qualidade. E os tempos estão cada vez menores, né? Então a gente fala, por exemplo, no e-commerce de entregas em poucas horas. Antes a gente sonhava com entregas em poucos dias, agora a gente está falando de entrega no mesmo dia, em poucas horas, ou no máximo no dia seguinte. E para que a gente consiga trabalhar de forma tão rápida e eficiente, as informações têm que chegar com uma velocidade muito maior, e a gente também tem que ter essa capacidade de processar mais informação, porque agora os dados podem estar sendo gerados de uma série de formas, né, e fontes diferentes. A gente está gerando dados através de câmeras, por exemplo, para fazer sistemas de prevenção, por exemplo, de fraude e coisas desse tipo, né? Ou até citando aqui o exemplo da própria Amazon Go, que utiliza as câmeras para fazer ali uma loja cashierless, né, que não precisa necessariamente de um operador de caixa. Então, acredito que as possibilidades realmente são infinitas aí e que a gente tem um futuro bastante promissor com todas essas tecnologias. Olhando um pouquinho para o que aconteceu nesse período de pandemia, Fernandinho, uma das grandes tecnologias que a gente percebe que vem ganhando mais espaço, né, aqui no varejo são os pagamentos eletrônicos, e acho que essa aposta do Banco Central numa tecnologia como o Pix também foi bastante acertada. Como é que você vê um pouco desse movimento também e qual a relação com tudo isso que a gente vem falando aqui? Olha, e o interessante é que a gente começou essa revolução mais recente do pagamento instantâneo e 7x24 com o Pix, e a gente vai continuar nessa cadência de evolução pelo lado do regulatório com Open Banking e Open Finance, né? Que é a possibilidade das instituições, não só financeiras, mas também varejistas, trocarem informações que o usuário permita que sejam trocadas, né? Para facilitar acesso a crédito, por exemplo. Então a gente vai ver coisas e coisas acontecendo bem interessantes e que vão crescer bastante. E coisas que, de novo, aquela aceleração que eu te falei da inovação, né? Uma inovação acelera o passo das demais, né? Agora, olha que legal. É impressionante como o brasileiro é ávido e receptivo por novas tecnologias, né? Mas é impressionante também como os varejistas ainda têm desafios em oferecer essas novas tecnologias. Tá? Eu estava lendo esses dias uma pesquisa do grupo Isobar, que é um grupo famoso de marketing e de consultoria de estratégia de marketing americano, que também tem atuação no Brasil. Eles fizeram em 19, está até um pouquinho defasado, não tem um estudo novo, mas eles fizeram uma pesquisa do Índice de Maturidade Digital, IMD, e eles já fazem isso há muitos anos nos Estados Unidos, fizeram incluir o Brasil, né? E mostrou que cerca de 49%, metade dos varejistas, estão apenas no nível de maturidade chamado de básico, maturidade digital básica. E só 3,8% podem ser considerados experts em maturidade digital. Né? É claro que a gente está falando da pandemia e ela acelerou, né, essa digitalização, mas a gente tem um caminho enorme aí pela frente, né? E eu vejo como tendência imediata a adoção do Omnichannel por mais e mais varejistas, a integração mais facilitada com os marketplaces, você tendo os RPs falando diretamente com o marketplace de forma integrada, né? A criação ainda mais facilitada de e-commerce próprio, se a pessoa optar para fazer o seu próprio e-commerce em vez de se juntar ao marketplace, e permeando tudo isso, André, essas facilidades de comunicação que a gente tocou minutos atrás, ou seja, call center virtual, comunicação por mensageiros instantâneos, tipo WhatsApp, por o antigo SMS ainda, aí incluindo vídeo, porque a gente está falando por um sistema de conferência aqui, mas quem sabe daqui a um tempo o próprio ERP, o próprio sistema de gestão de distribuição tenha vídeo embutido.
Isso seria bem interessante, sem ter que sair do aplicativo. O aplicativo vira seu ponto central de tecnologia e de comando da operação. E comunicação, olha que legal, e comunicação. E daí tem aquilo que você falou, de lojas sem caixa, cashless stores, temos as dark stores, já que o pessoal não está indo nas lojas, vamos pegar as lojas, vamos transformar em mini centros de distribuição, para diminuir o tempo de entrega, como a gente está falando de horas, né? A questão da realidade aumentada, e ainda as compras por voz, né, com as nossas amigas assistentes pessoais. Não, com certeza, as possibilidades são infinitas, né? Nesse período de pandemia, como você falou, a gente sentiu realmente um avanço nessa agenda de transformação digital muito forte, então acho que abriu os olhos dos varejistas. Aqui na BlueSoft a gente fez inúmeros projetos, né, de e-commerce, tanto com tecnologia própria, quanto também com o nosso parceiro em comum aí, que é a Vetex, e foi muito, muito interessante. Os varejistas estão avançando muito nesse sentido, o consumidor também, que tinha aquele medo de experimentar pela primeira vez a compra de e-commerce, experimentou, gostou, continua comprando e, sem dúvida, mesmo depois que as coisas estiverem mais seguras, né, enfim, que a gente puder voltar a ter uma vida mais próxima do que a gente conhecia como normal, eles vão manter o hábito de comprar online. Então, acho que houve um avanço muito importante aí nessa agenda, né? E quando a gente fala dessa questão da Amazon Go, eu acho muito interessante porque a gente utiliza esse meio novo, né, que são as imagens, são as câmeras, para fazer todo esse tracking do que o consumidor está, enfim, utilizando, está comprando ali, né? De uma maneira que está totalmente alinhada com esse conceito de remover fricções, né? Tudo aquilo que gera atrito, tudo aquilo que piora de alguma maneira, por mais suave que possa parecer, por mais que a gente já esteja acostumado, né? Essa experiência toda do supermercado, de a gente pegar um carrinho de compras, colocar da gôndola no carrinho, tirar do carrinho para passar no checkout, na sacola, de volta para o carrinho, para o porta-malas do carro, quer dizer, todo esse processo, a gente vai criando maneiras com o e-commerce já de diminuir um pouco. Agora, quando a gente fala da experiência na loja, que também é muito importante, uma estratégia dessa, como a da Amazon Go, melhora bastante a experiência do usuário, removendo esses atritos. E no meu entendimento, isso só foi possível graças a tudo isso que você falou lá no início, né? A gente conseguiu aí baratear muito a questão do custo de processamento, do acesso à inteligência artificial. Todas essas tecnologias em conjunto que foram evoluindo ao longo dos últimos anos permitiram que uma tecnologia como essa fosse criada. A gente viu mais recentemente uma notícia sobre uma loja um pouco maior do que as da Amazon Go, né? Se não me engano, a Amazon Fresh, que já está utilizando essa tecnologia. Queria ouvir um pouquinho da sua percepção. Você acredita que essa tecnologia vai se disseminar e se tornar normal na maioria dos varejos que a gente visita? Como que você vê essa evolução desse tipo de sistema no futuro aqui do nosso varejo? Ah, legal. Aliás, você já teve a oportunidade de ir na Amazon Go ou não? Ainda não, eu acabei não conseguindo visitar a última NRF, né? Eu sei que tem uma loja em Nova York agora, a NRF é uma das principais feiras, convenções de varejo no mundo, acontece em Nova York, e pretendo agora, né, tudo correndo bem, em 2022, estar presente lá, e aí eu vou ter essa oportunidade de visitar pela primeira vez. Vamos tentar ir junto, hein? Que olha, vale a pena, é uma diversão. Eu já fui tanto na Amazon Go quanto na Amazon Fresh. A Amazon Go é uma loja de conveniência, né? A Amazon Fresh é um supermercado inteiro. E tudo baseado em visão computacional. Visão computacional e sensores, né? É interessantíssimo. Eu recomendo você, André, e todos os colegas que estão nos assistindo, quando tiverem a oportunidade de ir a uma loja Amazon Go, olhar para cima. Tem que olhar para cima. Você vai ver o teto, ele é todo pintado de preto, e tem centenas de mini computadores com câmera embutida. Centenas. É forrado de computador e forrado de câmera. Tudo pintado de preto para não chamar a atenção. Mas você tem que entrar na loja e olhar para cima. Depois você, lembra daquele joguinho Onde Está o Wall-E? Você sai procurando sensor em toda parte. As câmeras são sensores, tem sensor de RFID em todo quanto é parte, tem sensor de Bluetooth Low Energy, tem
balanças que medem o peso das gôndolas, tudo para saber quem pegou o quê. E se devolveu também. Tudo com visão computacional e inteligência artificial. Mas o nome do jogo é quem pegou o quê e quem devolveu o quê. Tá? E eu tenho esperança, sim, eu acredito que a Amazon acabou criando uma categoria, né, de varejo com a Amazon Go. E mesmo, eu concordo contigo, mesmo com o retorno das atividades rotineiras após a pandemia, muita coisa vai permanecer. Uma delas é isso, é busca da praticidade, possivelmente um certo receio de aglomerações daqui adiante, né? Então eu considero, sim, que as lojas sem caixa são uma tendência e só vai crescer. Tanto que tem uma notícia interessante para compartilhar com vocês, nem todos sabem, né? Mas a Amazon decidiu licenciar a tecnologia da Amazon Go. Agora está aberto para todo mundo. Qualquer varejista do mundo inteiro que deseja adotar essa tecnologia já pode experimentar ter uma rede similar àquela, ter uma loja similar àquele. E tem um site aqui, né, sem fazer jabá, né, mas vamos falar, né? É muito simples. O site é justwalkout.com. Just Walk Out, que é o nome da tecnologia. A tecnologia se chama simplesmente saia, é Just Walk Out. Então, se você acessar justwalkout.com na internet, você vê e tem lá um e-mail de contato, fala assim, estou interessado em trazer isso para minha loja. Você pode. Não, e é muito legal, né? E lembra muito a experiência, por exemplo, quando a gente começou a pegar Uber, né? Que você pedia pelo aplicativo e depois, quando você terminava, você só saía do carro e ia embora. E não tinha aquela coisa de, poxa, quanto deu, pega o dinheiro, não tem troco, então cartão, pega a maquininha, chegou no destino, só vai embora. E acho que essa tecnologia traz um pouco disso para o varejo. Conveniência é a palavra, né? Conveniência é a palavra, paralelo. Muito legal. Bom paralelo. E uma outra tecnologia que me chama muita atenção e que a Amazon protagonizou muito é a questão de utilizar a voz, né, para resolver as coisas. Então, é muito interessante a gente ver as pessoas com as casas inteligentes já. Então, a gente pede para a Alexa abrir a cortina, pede para a Alexa acender ou apagar as luzes, tocar sua música predileta, colocar sua série no Netflix, dentre outras coisas. Eu, particularmente, aqui uso para ler as notícias de manhã. Então, já acordo, já peço para a Alexa ler as notícias, escuto ali ela me contando um pouco do que está acontecendo no dia. E acredito que também as possibilidades são infinitas, né? Da gente poder, enfim, fazer uma série de coisas, resolver problemas ali com as mãos livres de uma forma conveniente, muito rápida. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Fernando, como é que você enxerga essa tecnologia, em que ponto que nós estamos e quais são ainda as possibilidades, oportunidades pouco exploradas que a gente pode começar a olhar agora para que no futuro a gente faça um uso mais avançado dessa tecnologia que já está aqui disponível para nós. Ah, legal. Esse é um tema que eu gosto. Aliás, dá licença, deixa eu desligar a minha aqui, porque senão... Peraí. Pronto, agora ficou vermelho. Agora eu posso falar o nome dela sem ela já ficar toda animada e querer me responder. Agora eu posso falar Alexa. Quando você falou Alexa, ela respondeu aqui. Então, olha só, aí tem oportunidades e desafios. O que é que eu acho? Agora não é a opinião da empresa, é minha opinião pessoal, tá? Tem uma certa diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, tem estudos que mostram que 22% dos donos dos smart speakers, em geral, fazem compras pelo smart speaker, né? Usando o assistente de voz, né? E aí aqui entra a diferença cultural que existe entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que vai subir, talvez não na mesma velocidade deles, tá? Porque o americano, eu já morei um tempo nos Estados Unidos, ele parece apreciar menos o contato pessoal que os brasileiros. O brasileiro adora contato pessoal. O cara é bem atendido, ele já está convidando, ou então ele pega um Uber no final da viagem e fala assim, pô, vamos lá, vamos no meu churrasco no final de semana, já está convidando o cara para o churrasco. Lá eles não, amizade é amizade, business é business. Então eles apreciam um pouco menos o contato pessoal. O self-service é muito apreciado lá, é muito apreciado. Por isso a questão dos assistentes de voz crescerem tanto, inclusive na questão de compras, né? E, por exemplo, agora aqui no Brasil, o pessoal gosta de falar com gente, né? Eu aposto que uma das opções mais utilizadas naqueles menus de chatbots é falar com o atendente. Falar com o atendente. Mas agora olha só, não quer dizer que a população brasileira é homogênea.
né? Então existe estratos da população brasileira que vai querer sim a facilidade de compras por assistente, e já está disponível, né? Na verdade já está disponível, né? E mesmo não sendo de grandes proporções ainda no Brasil como nos Estados Unidos, é claro que as marcas, os varejistas, os provedores de sistemas têm que estar preparados, né? E como eu falei, a Amazon já permite compras na Alexa no Brasil. Já tem mais de um ano, cara. E tem comandos como: Alexa, pesquise por item X. Alexa, adicione item X ao meu carrinho. E depois, Alexa, fechar o pedido. Super simples. Já tá disponível hoje. É questão dos anunciantes usarem desse veículo. Agora, você fala assim, puxa, mas Alexa, legal, tá lá, mas tá vinculada à Amazon. A Amazon, para mim, é um concorrente. Eu não quero saber. Eu quero a Alexa, mas eu não quero a Amazon. É possível? Eu quero a tecnologia da Alexa, mas eu não quero a Amazon. Claro que é possível, porque a gente tem que saber que a Amazon.com é uma instituição independente da Amazon Web Services. A Amazon.com utiliza a Amazon Web Services para muitos dos serviços. Agora, a tecnologia que a Amazon Web Services provê está disponível para todas as empresas. Sabia que é possível você fazer uma Alexa? E chamar do que você quiser, inclusive? Porque os serviços de base que estão por trás da Alexa são disponibilizados pela AWS para qualquer desenvolvedor, para qualquer empresa. Então, existe um serviço da AWS chamado Comprehend, de compreensão, que ele faz a transcrição de fala para escrita. Depois, existe um outro serviço que chama Lex, não é Alexa, é Lex, L-E-X, Lex, que faz a compreensão da lógica conversacional. Bom, eu transcrevi em palavras o que o usuário falou. Agora, o que significam essas palavras? Uma pergunta, é uma afirmação, é um comando? Isso é o Lex. Tá? E depois tem a Poly, que é síntese de fala. Pronto, caramba, você tem o Comprehend para transcrição, você tem o Lex para lógica conversacional, e você tem a Poly para síntese de voz. Você faz a sua interação por voz, inclusive para compra ou para administração do negócio. Se você for um consumidor, você faz compras. Se você for um administrador, você faz as operações de gestão do seu negócio, como o fundador imaginou, de qualquer lugar, mas agora está inclusive usando voz. Exatamente. E muito interessante, né, essa filosofia da Amazon, eu admiro muito, que vem desde lá do Bezos, né, do fundador, daquele mandate, se não me engano, né, em que ele fala, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai oferecer como serviço, como componente, para que todos possam construir em cima disso, como se fossem ali blocos de construção, né, um Lego, building blocks. E a gente vê muito isso em tudo que está na Amazon ali, né? Conhecendo a Amazon e conhecendo a AWS também, a gente consegue, quando olha para os serviços, enxergar os building blocks ali que estão disponíveis na AWS para a gente poder construir tecnologias novas em cima disso também. Então, muito interessante. E aproveitando, então, para já fazer um gancho, a gente falou um pouquinho de voz, né? E quando a gente volta um pouquinho para a imagem, a gente tem a tendência da realidade aumentada. A gente viu já alguns cases isolados que fizeram um pouco mais de sucesso, então no sentido de que a gente aponta o celular, né, para um produto físico ali, de repente a gente tem uma interação de outras coisas acontecendo ali na tela do celular, interagindo com aquele ambiente real que a gente está vendo, então aumentando a realidade. Então campanhas promocionais que várias indústrias já fizeram, e também acredito que é um campo pouco explorado e que nos próximos anos a gente deve ver cada vez mais ações sendo feitas também para melhorar a experiência do consumidor, para que ele possa ter mais informações sobre os produtos que ele está comprando, ou até mesmo para que ele possa interagir e aumentar o seu engajamento com as marcas. Como é que você vê essa tecnologia evoluindo no futuro, Fernando? Cara, e eu vou dizer, evoluindo e sendo adotada, porque as ideias já surgiram lá atrás. E eu vou trazer aqui, antes de falar do futuro, vou falar um tiquinho do passado. Você sabe que em 2014 foi lançada uma solução aqui no Brasil que estava à frente do tempo e das necessidades daquele tempo pré-pandemia. Você lembra de um negócio chamado Fiat Live Store? Pouca gente viu. Esse eu não conheci.
Dá uma pesquisada depois, os colegas que estão assistindo, dá uma pesquisada. Fiat Live Store, 2014, cara. O que eles fizeram? Eles fizeram para evitar que o sujeito interessado no carro fosse à loja, fosse à concessionária e ainda assim fizesse uma compra. Pô, uma compra de um carro, eu não vou comprar um carro pela internet, né? Eles fizeram um espaço físico com os carros e com vários atendentes. Os atendentes vestiam um fone de ouvido especial com microfone e câmera. Tinha uma câmera aqui. Tinha um microfone, fone de ouvido e câmera. E um tablet. E as pessoas chamavam um atendente como chamariam um atendente para fazer um atendimento e caía com esses atendentes especiais nesse espaço físico. Eles falavam assim, eu queria saber mais do Cinquecento. Daí o sujeito ia lá, caminhava até o Cinquecento, mostrava o Cinquecento, os detalhes, e o que ele estava vendo era visto por quem estava do outro lado, né? E daí ele falava assim, mas eu queria mudar a cor. Daí no aplicativo, virtualmente, ele mudava a cor. Super bacana, super bacana. Só que eu achei aquilo fantástico, mas me pareceu uma solução em busca de um problema. Porque se a pessoa que queria, ela não era uma solução para um problema existente, era uma solução buscando um problema. Porque o problema é, a pessoa talvez não queira ir na loja. Pô, mas é claro que ela queria. Agora, hoje, no pós-pandemia, puxa, faz todo sentido. Na época, nem tanto. Tanto é que eles descontinuaram, se não me engano. Tá? Mas olha só, pressupunha um computador do lado do cliente, não dava para fazer isso pelo celular, não tinha banda, né? E pouca informação de realidade aumentada, é a realidade física mesmo, né? Agora, se você juntar isso com a situação pós-pandemia que a gente está, com as comunicações 5G e com os dispositivos móveis mais poderosos, é um conceito que, puxa, quem é que não pensou nisso? Quem não vai querer reativar isso? É claro que vai, né? Então, hoje tem possibilidades interessantíssimas. O cliente pode tanto ver informações aumentadas quando visita a loja. Então, ele pode ir à loja, apontar para um QR Code ou apontar, conforme o aumento da capacidade de reconhecimento de imagem, apontar para o próprio produto e o sistema fazer um overlay, isso que é a realidade aumentada. Ele faz um overlay de informações adicionais sobre aquele produto, tá? Ou pode até mudar a cor, falar assim, eu gostei disso aqui, mas tem de tal cor, como que ficaria tal cor? Ele muda. Ou se for uma roupa, como ele pode se posicionar na frente do espelho e o sistema vestir a roupa virtualmente em você. Até fazendo um parênteses aqui, Fernandinho, que você está falando, a gente tem muitos clientes também do setor de cosméticos, varejo de cosméticos, né? E esse é um setor que a gente vê que já vem usando, né? Assim como o setor da moda, para você ver como é que você ficaria naquele blazer bacana, o setor de cosméticos para você poder, a mulherada, né, já ver como é que ficaria uma cor de batom, por exemplo, ou uma certa maquiagem, né, e já consegue experimentar um pouquinho, às vezes até de casa, e ver como ficaria nela, né, aquele produto antes de comprar. Então é uma forma de experimentar virtualmente, que acredito que seja uma grande realidade já, né, além de uma tendência que pode ser explorada, mas já é realidade. Nossa, tem nesse sentido que você falou, como que fica. Esse do como que fica, para chegar à decisão de compra, que esse é o grande objetivo, né? É fantástico. Eu aconselho vocês, os colegas, a darem uma pesquisada em Amazon View in Your Room. Veja na sua sala. É só procurar Amazon View in Your Room. Então, para vários produtos da Amazon, você consegue, acessando pelo aplicativo no celular, você fala assim, veja na sua sala. Especialmente interessante para móveis, né? Daí você aponta o celular, a sua câmera do seu celular, para um canto da tua sala e ele coloca aquele produto que está no site na sua sala, como um modelo 3D. E você consegue até olhar embaixo, olhar por trás, olhar dos lados, falar, fica legal na minha... O tamanho dá certo, o tamanho é preciso. Então, é a Amazon View in Your Room. Fantástico. E uma das tecnologias que pode ser usada por trás para isso é o Amazon Sumerian. É tanto produto, você sabe que toda hora solta produto novo. Então você tem modelagem de realidade virtual, realidade aumentada com Sumerian. Então os building blocks, né, os blocos de construção estão aí. Estão todos disponíveis, né? E para quem tem criança em casa, a gente tem alguns aplicativos aí que colocam animais, dinossauros, eu já me diverti muito.
com os meus filhos brincando com isso também. Olha, tem um leão aí no nosso sofá, né? E na verdade, eles demoram um pouco para entender que não estão lá de verdade. É muito engraçado. É isso mesmo. E, Fernandinho, eu queria aproveitar para te perguntar também, né? Além de tudo isso que a gente falou, assim, aqui a gente pode especular um pouco. Quando você olha para o futuro do varejo, o que mais que você enxerga de possibilidades aí, de coisas que vêm por aí, ou de temas que o varejista deveria ficar atento, conectado, para acompanhar tendências? Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu vou guardar para o final do nosso papo as coisas assim mais bacanas, né? Mais o convite excitante para a gente avançar e inovar. Mas eu queria só fazer um parênteses antes, que é atenção à segurança. Esse é um tema importantíssimo. É menos sexy, né? De tudo isso que a gente falou, que é tudo lindo e maravilhoso, mas se a gente não se preocupar com segurança, e junto com segurança eu vou trazer outro, velocidade de inovação. Como que eu mato 2 coelhos numa cajadada só, com velocidade de inovação e com segurança? Meu amigo, é um negócio chamado microserviços, arquitetura de microserviços e arquitetura serverless. Já ouviu falar disso? Opa! Serverless. Então você fala serverless quer dizer sem servidor. O que é sem servidor? Você precisa de servidor. O Fernando está falando aí, computação, comunicação. Agora você fala assim, sem servidor? Não é que é sem servidor, é sem você precisar gerenciar o servidor. O servidor ainda está lá, mas você não tem mais que tocar nele, você não tem que abrir a linha de comando. Tá? O que é isso? Tá? O que eu quero dizer, André? Com toda essa operação digital que a gente já está vivendo e vai aumentar mais, também vem uma questão da exposição digital. Não é a exposição digital das pessoas, é dos sistemas, dos donos de negócios. Basta ver o episódio do sequestro dos sistemas da Renner na semana passada, pelo amor de Deus. Né? Quer exemplo melhor do que esse? Então, com a operação digital vem a exposição digital. Tá? E nesse cenário, tanto os consumidores quanto os varejistas podem sim ficar mais seguros se eles fizerem 2 coisas. Olha só. Adotar a segurança intrínseca da nuvem, a segurança da nuvem, né, intrínseca, contratando serviços de um provedor confiável, tá? E adotar segurança na nuvem. Segurança da nuvem é intrínseca da nuvem. Segurança na nuvem é da sua operação na nuvem. Ou seja, desenhar sistemas seguindo boas práticas de desenho de sistemas, especialmente quebrando aquele grande sistema monolítico tradicional que você tinha lá no servidor que ficava no seu data center, é um sistema monolítico, tá? Quebrando esse sistema que tem um banco de dados único, tipicamente, banco de dados único e centralizado, quebrando em vários sistemas menores, cada um com um banquinho próprio. Isso se chama microserviços. Tá? E implementar esses microserviços como? Da forma mais sem necessidade de manutenção ou sem necessidade da sua manutenção possível. É que aí entra a computação serverless. Microserviços, quebrar o monolito em microserviços, vários microserviços, e implementar cada microserviço com a tal da computação serverless, na qual você entrega para o provedor de cloud a operação básica, a segurança, a escalabilidade, a atualização de patches, mecanismos de prevenção de ataques, como o que aconteceu, e você só se preocupa com a regra de negócios. Olha que legal. Então você não toca ele existe, o servidor existe, mas a gente chama de serverless, sem servidor, porque você não toca nele, você não se preocupa com ele, só se preocupa com a regra de negócio. Olha que legal. E até pegando um gancho nisso, Fernandinho, queria aproveitar aqui até para que você possa nos ajudar a esclarecer isso um pouco melhor. A gente vê muito hoje em dia alguns provedores de software dizendo, olha, o nosso software é em nuvem. Mas aí, na realidade, o que a gente está vendo ali acontecer é aquele mesmo servidor físico que ele tinha ali no data center tradicional dele, ele pegou aqueles mesmos aplicativos que ele tinha instalados ali e fez aquele processo de lift and shift, quer dizer, ele colocou numa máquina virtual, na nuvem, só que para quem está comprando, né, para o varejista que está contratando software, às vezes ele vê, poxa, a BlueSoft é em nuvem, esse meu
outro fornecedor também está dizendo que é em nuvem, mas são coisas completamente diferentes. Então a gente entra nessa seara, né, de fazer algumas dessas explicações que você vem nos dando. E o que é muito interessante, e a BlueSoft vem passando, né, por muitos anos nessa jornada, é que a gente vai delegando coisas que a gente tinha que fazer e cuidar agora para a AWS, e isso dá para a gente autonomia de focar naquilo que vai fazer mais diferença para o nosso cliente. Exato. Então, assim, para dar alguns exemplos e depois você vai elaborando em cima disso, a gente tinha que se preocupar em fazer a instalação dos sistemas operacionais, a gente tinha que se preocupar em fazer depois a atualização, os patches de segurança, a gente tinha que se preocupar a fazer os agendamentos, as programações dos backups de forma mais manual, né? A gente tinha que garantir que tudo que estava rodando naquela mesma máquina não tinha conflito, não tinha problema. E hoje em dia, a gente usa muitos serviços que são totalmente gerenciados. A gente não se preocupa com a disponibilidade, a gente não se preocupa mais com a questão da escalabilidade, a gente nem precisa se preocupar tanto com a questão das atualizações, porque tudo isso, de alguma maneira, a AWS fornece serviços que a gente usa e que já fazem isso por nós. Então, isso faz com que o nosso time foque em pensar como é que eu ajudo o varejista a vender mais, como é que eu ajudo o varejista a ter mais sucesso, em vez de estar preocupado em aplicar manualmente o último patch do sistema operacional. Exato. E aí, ótimo você falar isso, porque daí os colegas que oferecem as soluções, como a BlueSoft, e os colegas que consomem as soluções, como os varejistas, devem se perguntar: basta estar na nuvem? Não basta estar na nuvem. Estar na nuvem, fazer o que a gente chama de lift and shift, né? Levanta com guindaste, transporta e coloca no outro lugar. Tirar o monolito, né? O sistema antiquado, jurássico, monolítico, que estava lá no computador, debaixo da sua mesa, ou lá no seu data center, levantar, deslocar e pousar na nuvem, só isso não transformou ele num sistema seguro automaticamente. Vai estar o benefício de a energia elétrica não cai, o ar-condicionado não vai deixar de funcionar, não vai ter intromissão física, acesso físico de algum agente mal intencionado, mas ainda tem a superfície de ataque que a gente fala, superfície de ataque exposta das vulnerabilidades do sistema. Daí é que a segurança na nuvem. E nós temos um selo para empresas que optam por nos abrirem, levantar o capô, né? Levanta o capô, bota o carro no elevador, deixa eu dar uma olhada. Você deixa eu dar uma olhada no seu sistema? Porque você pode rodar qualquer coisa na AWS e a gente não vai pedir para ver o que tem lá dentro. Mas se você, como desenvolvedor ou como usuário, optar por compartilhar com a gente qual a arquitetura, a gente pode dar um selo dizendo que aquela aplicação segue as melhores práticas. E puxando a brasa passadinha da BlueSoft, a BlueSoft foi uma das primeiras aqui no Brasil a tirar esse selo. Então aparece lá, revisado pela AWS. Então a gente sabe que a BlueSoft se beneficia da segurança da nuvem e se beneficia das melhores práticas da segurança na nuvem, que eles optaram por tomar decisões de arquitetura como essas que o André acabou de falar, de usar serviços gerenciados, em vez de ter que eles mesmos aplicarem patches de segurança, que facilitam muito. E o próximo passo, né, André, a gente ir mais ainda para a computação serverless, né, que vai abrir espaço para mais tempo de espaço dos desenvolvedores, dos gerentes de produtos, para bolar, puxa, como é que eu trago essas inovações todas que a gente está falando aqui, de realidade aumentada, de call center virtual, de chamada de voz, e obedecendo às regras de negócio, que isso a BlueSoft manja, sem ter que se preocupar com manter o carro andando ou o avião voando. A gente se preocupa com isso. Exatamente, muito bom. Quer dizer, estar na nuvem é só o primeiro passo de uma longa jornada, né, que a gente tem que seguir para realmente conseguir tirar o melhor que estar na nuvem permite. E como você bem falou, né, segurança, velocidade, são temas que nunca saem de moda, né? Aquele tema que a gente nunca pode deixar de observar, então, e é dinâmico, né? A gente tem que correr muito para ficar no mesmo lugar, para a gente continuar todos os anos dizendo que a gente tem uma plataforma segura, a gente tem que estar sempre inovando, sempre buscando as melhores práticas,
e nesse quesito, a AWS tem nos ajudado muito nessa jornada e a gente tem conseguido fazer muito progresso juntos também. Legal. Muito bom, Fernandinho. Você comentou que depois da segurança, depois de serverless, você ia dar aqui algumas outras dicas para a gente. O que mais que você vê aí pela frente? Na verdade é um convite, André. Na verdade é um convite. E qual que é o convite? Primeiro eu quero afirmar para todo mundo, o panorama na nossa frente é amplo e é excitante, bem excitante, tá? Essa nossa oferta, a oferta do mercado todo, desses blocos de construção cada vez mais sofisticados e inovadores, é rica e vai aumentar. Já aumentou e vai aumentar ainda mais. Então, comunicação 5G, computação no modelo serverless, aprendizado de máquina, inteligência artificial, plataformas de comunicação as a service, assistentes virtuais, e a lista segue, André, segue. E cada vez e tem coisas que tá na cartola que a gente não pode falar ainda, mas que vão sair da cartola em breve, tá? Mas olha só, qual é o convite? Isso tudo que eu falei, que nós falamos juntos aqui nesse papo, são apenas os blocos de construção. As soluções criativas, André, usando esses blocos, vão vir da onde? Da demanda dos clientes e da criatividade dos desenvolvedores de soluções para varejo, tá? E é isso que eu quero encerrar nosso papo fazendo uma pergunta para você e para os colegas que estão nos assistindo. E aí, o que a gente vai construir juntos? Exatamente, as possibilidades são infinitas, depende da gente agora poder observar, né, entender como é que a gente pode encantar cada vez mais o consumidor e usar esses blocos aí de construção para fazer isso tudo acontecer, né? E você sabe que, para a gente aqui na BlueSoft, um dos momentos mais divertidos e esperados do ano é o AWS reInvent, que acontece quase todos os anos em Las Vegas. O último foi virtual, né, por conta da pandemia. Porque é quando a gente descobre quais são os novos blocos de construção que a AWS vai disponibilizar para a gente. Vai aquela caixinha de Lego novo, peça nova de Lego, vem com o balde assim, joga na mesa. É exatamente a mesma sensação, né, dos meus filhos quando eles ganham um Lego novo, é isso aí. A gente fica super animado e a gente já fica ali durante o evento com o nosso time pensando nas possibilidades. Nossa, o que a gente pode construir agora com isso? Então, eu quero já aproveitar também para agradecer, né, em nome da BlueSoft, a você que nos ajudou muito nessa jornada, tem nos ajudado ainda, a todo o time da AWS, porque é muito divertido a gente poder evoluir junto nesse sentido, e a AWS tem consistentemente, né, entregando para a gente novas possibilidades para que isso nos ajude a construir soluções cada vez melhores, né, usando tecnologia para poder continuar encantando e ajudando nossos clientes também na jornada de transformação digital deles. Fernandinho, adorei aqui o papo. Quero novamente te agradecer, né, aqui por ter aceito o nosso convite, agradecer também a AWS, foi sensacional. E daqui a algum tempo, né, a gente já volta aqui com você de novo, então já te faço um novo convite daqui a algum tempo para a gente poder observar o que a gente acertou aqui dessas tendências e que novas tecnologias foram criadas com tudo isso. Gostei. Então, já está aceito e vamos falar. A gente trabalha se divertindo e se diverte trabalhando. Vamos lá. Vamos lá, exatamente. Alguma ideia final aqui, alguma palavra final antes da gente se despedir? Não, só convidar o pessoal a dar uma olhada nesses sites que a gente comentou aí, né? O Just Walk Out, né? E também Show in Your Room. E gente, eu aposto que muitos de vocês não tinham ouvido desse negócio, dessa loucura aí de serverless. Procura serverless também, para vocês verem que legal que é, para onde que a tecnologia está caminhando. E depois vamos falar como que a gente aplicou. Conta pra gente, dá o retorno pra gente, dá o retorno para André, conta como que vocês estão pensando, o que vocês estão pensando em fazer, porque nós, provedores de serviços de cloud, e o André, provedor de soluções de varejo, a gente vive das necessidades de vocês clientes, e graças a Deus vocês estão permanentemente maravilhosamente insatisfeitos, sempre estão querendo mais, e a gente adora isso, porque daí é o nosso gancho para o nosso trabalho, né, André? Exatamente, isso lembra de uma frase também que eu li do Bezos, que ele fala que um dos grandes diferenciais, né, da AWS é que, como ela veio do varejo,
No varejo, você está sempre tendo que reconquistar o cliente, né? Todo dia você tem que fazer alguma coisa melhor, diferente, para o cliente voltar sempre. Então, essa mentalidade da gente poder estar sempre buscando deixar o cliente cada vez mais satisfeito, buscando estar cada vez melhor, é o que leva a gente para frente, é o que faz a gente ir mais longe, e a BlueSoft com certeza compartilha aí dessa visão com a AWS. Sensacional, Fernandinho. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio, inclusive aqui também o LinkedIn do Fernandinho. E eu quero então agradecer mais uma vez, sensacional esse papo, adorei estar aqui contigo nessa conversa. Tenho certeza que você que está nos assistindo também curtiu bastante, então não esquece de deixar o seu like aqui no episódio, compartilha também com mais gente, compartilha com seu time de tecnologia, com outras pessoas que você sabe que vão gostar e se beneficiar aqui desse nosso conteúdo, e você já sabe que a BlueSoft é o parceiro certo para ajudar você, varejista, nesse grande processo, nessa grande jornada de transformação digital, e a AWS está aqui junto com a gente para te ajudar também nesse processo todo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.